Você conhece a história do industrial Ivo Renault? Já ouvi falar, Valdomiro. Já ouviu falar? Já ouvi O que você ouviu falar? Ouvi falar que foi algo, pra época, anos 40, foi algo que foi pego de surpresa, né? Um homem com um tiro na cabeça, caído no chão, o que acontece? Você está falando da morte do Ivo, da história do Ivo Renault, da família Renault. Da história, não, assim, foge um pouco isso. E você, Anderson? Você já ouviu falar? Muito pouco. Muito pouco? Matheus, eu sei que conhece, porque ele é da região da 1º de maio, então ele conhece a história de cabo a rabo, né? Pois é, a história aí de um dos mistérios, considerado um dos maiores mistérios, que até hoje intriga a história brusquense, que é a morte do Ivo Renault, e que, claro, teve toda uma situação de desenrolar, onde até hoje há quem duvide da autoria do crime. Enfim, ela acabou se tornando, aliás, faz parte do imaginário, né, da população brusquense, acabou se tornando fruto de uma pesquisa, de um trabalho muito bacana, que virou um livro do nosso colega Otávio Tim, que é jornalista aqui do nosso jornal Município, e inclusive o Otávio lançou esse livro no ano passado. Eu já tive a oportunidade de adquirir o meu exemplar, e é justamente para falar sobre esse trabalho que ele fez que a gente está recebendo ele aqui hoje no nosso Conexão 92, para falar dessa obra, o que levou o Otávio a pesquisar sobre essa história, e o que tentar de repente descobrir se tem algo ainda que ele não disse para ninguém e que ele pode contar aqui no nosso Conexão 92. Tudo bem, Otávio? Boa tarde. Tudo bem, Valdomiro, aos amigos de bancada aqui, o pessoal que está ouvindo a gente. É uma história que tem seus mistérios, né? Uma história que tomou uma proporção gigantesca. É um caso de 1949, então nós estamos falando aí de 75 anos completos, indo para 76. E como você mesmo disse, né? Um mistério e consiste na autoria, né? Ivo Renault era neto do cônsul Carlos Renault. Dispensa comentários a história dele aqui em Brusque. Então era de uma família bastante rica, né? Tava trilhando seu caminho aí para, quem sabe, ser diretor da fábrica Renault. Era um desejo do tio dele, filho do cônsul, né? Era um desejo da família até, né? Que ele tinha essa ideia de ser presidente. Mas era um personagem que tinha seu lado controverso também. E no dia 30 de julho de 49, o corpo dele é encontrado, né? Na cama dele, como a Amanda mesmo falou, com um tiro na cabeça, um ângulo estranho, uma posição de corpo é uma posição estranha. Então, parte-se da ideia de que ou ele tenha cometido um suicídio, ou a única pessoa que estava no andar da casa naquela madrugada e manhã, a esposa dele, a Dagmar Renault, pudesse tê-lo matado, né? Então, esse mistério persegue a imaginação do brusquense até hoje, né? E é uma dúvida que me levou, né, atrás desse caso, esse mistério que foi que me levou. Até inclusive fala-se que a família Renault era uma família tradicional da época, né, muito poderosa, e fala-se que a ideia de que ele viesse a ter cometido um suicídio não pegaria bem, né, para a família. Talvez seria uma das hipóteses aí de a Dagmar ter levado a culpa por isso. Você conseguiu buscar algum elemento que corroborasse com essa tese na tua pesquisa? Nós estamos falando de uma apuração de um caso de 49, em que a gente também tem que entender um pouco de como era o intelectual, né? Tanto da comunidade quanto de quem trabalhava no caso. Estou falando de pessoas da parte jurídica, advogados e policiais também. Era uma outra maneira de ver o cidadão. A mulher tinha um papel diferente, né? A mulher dele, a Dagmar, era cobrada de coisas que hoje o mundo moderno não permite mais, né? Então a mulher tinha uma pressão social diferente da que ela tem hoje, né? Então a gente teve que buscar elementos, e isso eu tenho que deixar aqui também registrado, que a primeira pessoa que fez um grande trabalho nesse caso foi o escritor João Carlos Mosman, né? O Mistério da Vila Renault, um livro de extremo sucesso, um livro que inclusive eu acabei procurando, não existem mais unidades à venda desde 2006, esse livro está esgotado, é o mais pego na Biblioteca Municipal de Brusque também. Eu ganhei de presente do Rolf e da Cris, o Rolf Bickman, né, que foi o último diretor da fábrica de tecidos Renault. Eles me deram um exemplar de presentes que eles conseguiram num sebo, e esse livro que me despertou, né? E quando lendo o livro eu descobri algumas questões que teriam ficado em aberto. Isso são questões de autoria. Talvez o João tivesse optado por não colocar uma outra visão, né? Alguma visão, uma parte mais jornalística. Por quê? Porque
esse livro nasce de um projeto de TCC, foi o meu TCC. Sim. E ele ficou tão grande que acabou se tornando um livro, né? Então, tem questões, sim, que colocam algumas coisas em xeque, né? Uma delas é que a gente tem indícios de que no momento em que o corpo dele é encontrado, a família, principalmente a mãe dele, a dona Alvina Renault, a mãe do Ivo, acreditava que ele tivesse cometido suicídio. Por que a gente tem essa tese, Valdomiro? Porque ela mesma ordenou que o corpo dele fosse limpo no banheiro do quarto ainda. E vestido e velado também na sala da casa, né? Na Vila Ida, que hoje é conhecida como Vila Renault, que fica anexa à fábrica de tecidos Renault. A casa foi reformada depois pelo Luciano Hang e a casa está belíssima hoje. Mas ele chegou a ser velado. Então, parte da ideia de que a família, primeiro, se tivesse pensado que ele teria sido morto, não teria nem tocado no corpo, nem mexido, que é uma regra básica, né, da perícia criminal. Isso estou falando de mais de 100 anos atrás. Então, a família, acredito que de início acreditou mesmo que ele pudesse ter se matado. Houve conversas de bastidores na família, acredito que isso tenha acontecido de uma maneira bem grande, de que depois a família começou a mudar de ideia. Houve uma outra percepção. Acredito que há personagens ali que tenham, e coloco isso no livro também, mais detalhado, claro, há personagens que acho que vomitaram algumas informações e fizeram com que a família tivesse um outro pensamento, voltando a visão para a esposa. Porque o casamento deles não estava bom, né? Sim. Os dois tiveram 3 meninas, né? Mas o casamento estava indo de mal a pior, né? E isso a Dagmar mesmo colocava em diários que foram usados depois do inquérito, né? Ela estava infeliz com o casamento e ele também, né? Ele tinha alguns episódios relacionados ao alcoolismo, alguns episódios de família que perceberam que ele já teria agredido ela, não só verbalmente, como fisicamente também. Então, ele também estava feliz com a vida dele. Ele comentava isso com os amigos. Ele era muito boêmio, participava muito da comunidade, da sociedade, do Brusque Futebol Clube, né, ali no estádio Augusto Bauer. A família Renault tem intervenções em tudo que é processo e projeto social e artístico, né? No início de Brusque como uma comunidade moderna. Então, tem esse ponto em que os dois estavam infelizes. Então, abre brecha para as duas possibilidades. Ou ele não suportou viver daquele jeito, ela tinha ameaçado já voltar para Curitiba, da onde a família ela ia levar as meninas. E o fato dele não corresponder também, acho que um desejo da própria família, de ser um cara mais correto, um cara mais pensado pro lado profissional, um futuro presidente da empresa. Era muito boêmio, bebia demais, traía a mulher dele com outras mulheres, frequentava clubes noturnos. Então, era um cara que depois acho que a família até entendeu que não tinha personalidade para ser presidente. Talvez infeliz com a vida dele, pudesse ter tirado a própria vida, ou ela infeliz com a situação que ela vivia, tivesse matado ele, né? Otávio, boa tarde. Boa tarde. E nessa questão de apuração jornalística, para você conseguir as fontes, né, ter todo ali o trabalho para ser pesquisado. Por acaso você achou difícil achar os documentos por se tratar da década de 40? Ou porque se trata de uma família grande, família rica aqui de Brusque, né? Ou os dois fatores? O primeiro processo, obviamente, foi analisar de cabo a rabo e ler com atenção o livro do João Carlos Mosman, porque eu não poderia repetir o que ele já fez, eu tinha que procurar por algo novo, né? O objetivo do meu TCC foi isso, foi procurar por informações que talvez ele não tivesse publicado, ele poderia ter apurado, eu acho que até ele possa ter apurado, mas eu tive acesso a algumas informações de que a família não quis comentar quando ele escreveu o livro, porque o irmão do Ivo ainda estava vivo, né? E boa parte dos membros da família estavam vivos também. Então, eu pensei, bom, eu já tenho raro os conteúdos que eu posso acessar. Um é o livro. E o outro, que eu tenho que deixar aqui um abraço até pro pessoal do Museu Casa de Brusque, lá, a Luciana, principalmente. O Museu Casa de Brusque hoje conta com o que existe do inquérito original do caso. Isso é uma relíquia estadual, né? Eu tive conversas agora até com desembargadores, e uma desembargadora, inclusive, que trata de casos antigos e que ela queria levar o inquérito para isso ser um acervo, o inquérito deste caso, inclusive. Ela veio atrás de mim por causa da história, né, e do livro. Não existe. Algumas enchentes fizeram com que a gente perdesse documentos, porque não se tinha esse cuidado extremo, e Brusque sofreu muitas enchentes, né? Então alguns documentos foram perdidos, e o que restou, que é o suficiente para se ter uma ideia do caso, está no Museu Casa de Brusque. Então, esses foram os documentos que eu encontrei. Depois, o que eu tive que trazer de novo para o TCC foi coisas que não tem no livro do João Carlos Mosman. São entrevistas, são conversas com as pessoas que estavam vivas na época do caso. E isso sim foi a parte mais difícil de achar. Eu consegui encontrar a família das empregadas, porque as empregadas são peça-chave nesse caso, porque o corpo foi visto primeiro por uma delas. Então, a empregada, a Amália Bozo, inclusive já falecida, foi a primeira a ver o corpo.
Então eu falei, pô, preciso encontrar a família da Amália. Ela com certeza deve ter relatado desse caso para os familiares ao longo da vida toda. E acabou me encontrando. Encontrei não só a família da Amália Bos, como a família Ebel. Também em Guabiruba, as duas famílias de Guabiruba, inclusive, que a família Ebel também tinha meninas que trabalhavam para toda a família Renault. Trabalhavam não só naquela casa, como trabalharam futuramente em outras casas depois. E as empregadas foram peça-chave do caso. Eu precisava do relato da família delas. E em destaque para um relato, 2 relatos, na verdade. Um é o do Rolf, foi o último presidente da fábrica de tecidos Renault. O pai dele foi a primeira pessoa da família a ver o corpo, né? O Eric Bickman, o pai dele, foi o primeiro a ver o corpo. Há algumas controvérsias no sentido de que talvez ele pudesse ter alterado, né, a cena do corpo, porque a empregada viu o corpo de um jeito e depois a família viu o corpo de outro. Então há essa controvérsia de relatos. E quando você mexe no corpo, mexe na cena. Sim. Em 1949 a gente não tem tecnologia para fazer perícia. Então Sim. a perícia é baseada em várias outras coisas. Mas em destaque, além dos documentos que eu citei para ti, essa entrevista com o Rolf, porque era o pai dele, foi o primeiro a ver, e ele conversou com o pai dele a vida toda, um relato extraordinário. Ele coloca um pouco disso no livro dele também, Por Debaixo dos Panos, e também da Edla Bos, que acabou falecendo antes de eu lançar o livro. É a única pessoa que estava viva, que estava no interior da casa naquele dia. O relato dela é único, só existe nesse livro. Olha então, não é um trabalho pessoal só meu, mas é um trabalho também em homenagem a essas pessoas que puderam contar essa história. Você tocou num assunto que eu até queria chamar a atenção, né? Exatamente, na época não tinha uma tecnologia de perícia que se tem hoje, né? Mas no livro conta como que a polícia trabalhou nesse caso, se tem algum indício que realmente poderia revelar um homicídio, ou como é que você buscou informações da polícia e que tipo de informação que você tem relatado no livro da época, no caso? Bom, como parte do inquérito, essas questões, o que a gente tem consta lá, né? A gente tem um trabalho da polícia aqui, algumas ações um pouco duvidosas, né? Mas o que é o ponto crucial do caso, e esse caso é levado a júri popular posteriormente, o resultado dele é por causa dessas questões, foi que o corpo, a partir do momento que ele é lavado e vestido, não importa a situação em que ele foi encontrado, ele foi alterado, ele foi limpo. E a partir daí já não se encontram muitas coisas, né? A gente não tinha... a gente tinha algo básico de digital, mas era muito crasso ainda, muito em fase inicial, né? A gente não tinha DNA. Então, e o que foi feito foi, além da angulação do tiro, né? Porque é como se ele fosse de baixo para cima, e aí tu tenta projetar, né, uma maneira com que aquela arma estava colocada, tanto ele nele mesmo, como se alguém tivesse o matado, e se havia pólvoras, tanto nela, na Dagmar, tanto nele, né? O que não foi encontrado, além de pólvora na ferida, um pouquinho do que restou, porque ele foi limpo. Então, é um caso que se torna esse mistério, se torna o maior caso criminal da história de Brusque, justamente pelo amadorismo, da maneira com que a própria família lidou com a cena, né? Isso é uma coisa que tem que dizer, porque tudo foi alterado. Então, acusar ela ou não, fica difícil de se sustentar. E isso foi a júri popular, posteriormente. A Dagmar foi indiciada, né, pelo crime de homicídio. Eu relato até que ela chegou a fugir de Brusque, depois ela foi encontrada em Curitiba, é trazida de volta para cá, estava doente, ela ficou presa dentro do hospital Azambuja, depois é julgada, mas o advogado dela, o Laertes Munhoz, com um trabalho excepcional, ele foi dentro daquilo que faltava, que eram as provas, né? Então a acusação não conseguiu, a promotoria não conseguiu sustentar a acusação, né? E a absolvição dela é histórica, né? 7 jurados, 7-0. Uma mulher de 23 anos acusada de matar o marido, um dos herdeiros do homem mais rico, talvez de Santa Catarina na época. Um cara que tinha um futuro muito bem sucedido, mãe de 3 crianças, uma de 4 anos, gêmeas de 3. Em 23 anos, uma mulher jovem, vista pela sociedade um pouco como forasteira, porque ela era de Curitiba. Sim. Sociedade muito conservadora. Demais naquela época, né? Naquela época, mais ainda, né? Então, ela sai daqui absolvida pela porta da frente, né? Então, é um caso emblemático, as imagens são emblemáticas, tudo nesse caso é atraente. Não tem como dizer que não. A gente segue procurando respostas, mas
às vezes eu penso que nesse trabalho, que começou como TCC, meu objetivo nem era esse. Solucionar o caso seria destruí-lo, para mim, né? A magia do caso tá até por conta do que se criou em torno dele, né? A gente tem nossas Otávio? próprias teses, né? Aqui eu coloco todas as entrevistas que eu fiz, a versão e visão de pessoas diferentes. Isso é um trabalho jornalístico que é feito aqui. Mas o mistério do caso é o que encanta todo mundo. É o que eu ia dizer. Você foi muito feliz na tua colocação. Resolver esse mistério, você acaba com toda uma... E essa história, ela foi tão emblemática que além do livro do João Carlos, da obra aí do Otávio, teve também aquela peça que ganhou muita notoriedade, que é O Som dos Teares, que retratou também ou seja, e tenho certeza que muitas outras histórias vão surgir aí justamente tentando trabalhar o imaginário do que teria de fato acontecido em torno dessa história. 12h48, nosso tempo está estourando. Acho que o Matheus quer... né, Otávio, também essa entrevista que você fez com o próprio Luciano Hang, que hoje é o proprietário do Complexo Renault, né? O que ele trouxe também de alguns bastidores que ele ficou sabendo, uma vez que ele também trabalhou na própria empresa, que hoje é da propriedade dele, né? Ele tem uma história de muito carinho com a empresa, agradeço ele eternamente por ter me permitido, né? A Miriane, assessora dele também. Ele e a esposa me permitiram entrar na casa, né? Eu pude bater foto da escadaria, que é a escadaria original, a mesma escadaria que o corpo dele foi movido de cima para baixo. Então, quando eu perguntei, o que eu queria saber dele, obviamente ele não era vivo na época do caso, mas eu queria saber dele primeiro esse processo de reforma, que foi espetacular, mas também qual é a visão dele de ter um imóvel pessoal, um imóvel onde aconteceu o maior crime da história de Brusque, né? Mas a postura se manteve sempre tranquila. Ele até, eu coloco umas aspas dele no livro de que isso aconteceu há muito tempo atrás e ele queria dar um novo fôlego para casa e deu. A casa tá um espetáculo, é um ponto turístico hoje, você não tem como passar pela 1º de Maio sem olhar para ela, né? Indo ou voltando, né? Então, o que eu queria saber dele é isso, a visão do caso, mas se manteve tranquilo. Esse livro hoje, ele foi lançado, né, no dia 30 de julho de 2024, 75 anos da comemoração não, do caso em si, da morte do Ivo, né? A gente teve que fazer um lançamento, mas que não era uma celebração por respeito também à vida, né? Sim. Tem nesse livro também entrevistas com as filhas dele, que são entrevistas que depois eu levei ao Jornal Município, inéditas também. E o que era para ser um TCC, Valdomiro, acabou se tornando um livro. Eu tive apoio do Jornal Município nessa obra, né? Um fundamental tanto em opções de design, correção, edição, e também do Saulo Adami, que é um escritor aqui conhecido da região, e que sem o jornal, sem ele, sem as fontes, esse trabalho não teria acontecido. Hoje eu tenho, infelizmente, eu não tenho mais unidades do livro, todas as tiragens que eu fiz são esgotadas, mas eu estou agora fazendo uma nova tiragem, e o pessoal que tiver interesse, eu estou montando até uma lista, transformando grupos de leitura. O pessoal está querendo muitas unidades, né? O próprio Luciano ficou com várias também. Então, tem lá @Otávio Tim, meu Instagram, o pessoal pode me chamar, a pessoa que tiver interesse em adquirir a obra, e por ali eu vou fazer uma tiragem limitada, até me interessa também, eu tô com tempo para trabalhar em outros projetos, mas o livro é um sucesso, essa história é um sucesso, né? E eu só tenho a agradecer as pessoas que ajudaram esse livro a se tornar realidade. E bacana, fechando agora o nosso bate-papo, mas o que o Otávio falou eu nunca tinha ouvido. Realmente, resolver esse mistério e acabar com toda essa é como destruir como é que eu posso dizer para não usar a palavra errada aqui? Mexer com o imaginário e acabar com algo que continua incentivando. Exatamente, né? A história tá lá, não vai trazer o Ivo de volta, aconteceu, enfim, ficou marcado, e eu penso que vai continuar movimentando muito o imaginário da população brusquense. Obrigado, Otávio, por esse bate-papo. Essa entrevista aí que estava marcada para o ano passado, não deu de um jeito, não deu de outro, e depois o Otávio foi de férias, aí não deu, mas finalmente ela aconteceu. Claro que daria pra gente ficar aqui batendo papo por 1 hora, mas o tempo acaba sendo o nosso adversário. Mas obrigado por ter aceito o convite e sucesso, viu, Otávio? Não, eu que agradeço vocês, todo mundo tá aqui na bancada, especialmente o teu convite, Valdomiro. E como você falou, isso aqui a gente poderia ficar umas 4 horas conversando, dependendo da bebida que tiver para comer em cima da mesa, a gente ficaria mais tempo também. Verdade. Esse é Otávio Tim, jornalista, que fez esse primor aí de trabalho, Um Tiro na Colina, que tem tudo a ver, né, realmente com essa história trágica, mas que, como ele disse, mexe ainda hoje, já mais de 70 anos depois, com o imaginário da sociedade brusquense.